Essa curva gera um campo magnético causando aquecimento. E olha que eu nem sou eletricista, sou técnico em eletrônica. A emenda do cobre ficou perfeita, mas não pode dar um nó em volta do fio. Isso gera um campo magnético e pode causar superaquecimento na instalação. Sem dizer a dor de cabeça para passar por dentro do conduíte. Lembrando que quando você dá uma volta no cabo, você acaba de criar uma resistência. Esse nunca ouviu falar no efeito Joule. Imagina o tanto que vai esquentar esse fio ali onde quase dobra. Pessoal, esse tipo de vídeo com emendas mirabolantes é feito somente para viralizar. Todo mundo fica indignado, comenta alguma coisa e no fim o vídeo termina com centenas de milhares, às vezes com milhões de visualizações. Porém, as pessoas que se dizem formadas na área ou que trabalham na área, são profissionais da elétrica, acabam comentando coisas que não fazem sentido. Todos esses vídeos com esse tipo de emenda sempre vai ter dezenas de comentários falando que vai ter um campo eletromagnético que vai gerar aquecimento ou que vai ter uma super resistência também. Você sempre vai encontrar dezenas de comentários nesse sentido e isso não é verdade, não da maneira como está sendo explicado. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre isso, vou explicar o porquê disso não ser verdade para que você condene emendas erradas, mas pelos motivos certos, não pelos motivos errados. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sino para receber as notificações e ser avisado quando conteúdos como esse forem publicados. E deixa um like também, comenta alguma coisa, porque ajuda no meu engajamento aqui para que o conteúdo certo tenha engajamento. Então, começando pelos dois primeiros comentários que falam sobre a geração de um campo eletromagnético, né? Essa curva gera um campo eletromagnético causando aquecimento, e olha que nem sou eletricista, sou técnico em eletrônica. A emenda do cobre ficou perfeita, mas não pode dar um nó em volta do fio, isso gera um campo magnético e pode causar superaquecimento na instalação. Sempre que algum fio estiver sendo percorrido por uma corrente elétrica, nós teremos um campo eletromagnético que ele vai estar perpendicular e vai estar circulando esse cabo, e o sentido dele vai ser sempre correspondente ao sentido da corrente aqui. Se a corrente inverte o sentido, o campo também inverte. Então, na corrente alternada, a corrente vai ficar invertendo e o campo também vai ficar invertendo. Ele vai fazer o seguinte, se a corrente está indo nessa direção, ela vai passar por trás do cabo, e sair aqui do outro lado. E aqui vai passar por cima do cabo e vai ser nessa direção, então ele vai ficar circulando o cabo sempre perpendicular ao cabo. Isso acontece em qualquer condutor percorrido por uma corrente. Então, campo eletromagnético, você sempre vai ter quando houver alguma corrente elétrica, sempre. Então, não importa se o cabo está curvado ou não. Acontece que esse campo aqui ele pode ser calculado da seguinte maneira. Como eu falei, esse campo ele é perpendicular e é circular aqui a esse cabo, né? E dependendo do ponto onde você medir, nós vamos ter um campo magnético mais forte ou mais fraco. Quanto mais perto aqui do cabo, mais forte, quanto mais distante, mais fraco. Então, vamos supor que vai ser bem em cima da seta aqui, ó. Eu tenho a distância entre a seta e o cabo aqui, é a minha distância. Então, para calcular esse campo, vai ser o seguinte, é B, que é o campo, igual μ0, que é a permeabilidade do ar. O ar aqui influencia, então se nós tivéssemos outro material aqui seria diferente, mas é a permeabilidade do ar vezes a corrente elétrica. Então, quanto maior a corrente, maior o campo, é proporcional, sobre 2πr. O que é o R? É o raio. Ou seja, o raio, como é circular, aqui esse campo magnético ele é circular, então eu posso considerar o raio aqui. O raio é a distância entre o cabo e o ponto a ser medido. Então, essa distância aqui, quanto maior vai ser meu divisor aqui embaixo e menor vai ser o campo, né? O 2π é um valor fixo, né? Então, considerando o ar, se eu aumentar a corrente, eu aumento o campo. Se eu aumentar a distância, eu diminuo o campo, né? É proporcional e inversamente proporcional. Agora, diferente de um condutor, se eu tenho uma espira, aí muda um pouquinho. Por quê? Porque se eu medir no centro da espira aqui nesse ponto, diferente do cabo, que eu tinha somente o cabo aqui passando e gerando um campo nesse ponto, nesse ponto aqui da espira eu tenho todo esse comprimento de cabo concentrando um campo aqui na espira. Então, o cálculo ele é até similar. Deixa eu até copiar aqui essa fórmula. Ela é similar. Porém, eu não tenho mais o π aqui. Eu vou ter somente o R. O π está relacionado ao fato aqui de ser um círculo. E nesse caso, como eu tenho todo esse círculo aqui concentrando o campo nesse único ponto, eu corto ele da fórmula aqui embaixo. Então, ele deixa de diminuir o número, né? O π aqui, nesse caso, ele está diminuindo o campo magnético calculado. Nesse caso aqui, ele deixa de estar presente, ele para de diminuir. Então, repara o seguinte, a diferença entre um condutor e uma espira é justamente o π, que é 3,14. Então, é uma diferença significativa, é 3 vezes mais campo
magnético, realmente. Porém, ainda é muito pouco e eu diria até desprezível. E por isso que falar que esse tipo de emenda, por conta do nó, vai gerar um campo magnético, falar que isso está errado, é por conta do seguinte: imagina um transformador. Para poder transportar energia de uma bobina para outra através do fluxo eletromagnético, nós não temos uma espira, como é esse caso aqui. Nós temos centenas de espiras, milhares, dependendo do caso. Então, nesse caso, eu tenho uma diferença significativa do cabo para a espira? Sim, porque o cabo tem um campo magnético muito baixo mesmo. E aí, mesmo que você multiplique por 3, ainda vai ser pouco. Agora, no caso de um transformador, por exemplo, eu tenho, ao invés de uma espira, eu tenho centenas, talvez milhares de espiras. Por isso, então, o campo, nesse caso aqui, cada volta a mais aqui que eu tenho, se não for um solenoide, que ele se alongue por um diâmetro, por uma distância grande entre as espiras, né? Se eu concentrasse as espiras num único ponto, o que acontece é que essa fórmula aqui vai mudar porque eu vou multiplicar esse resultado pelo número de espiras. Então, se eu tenho uma espira, o resultado é baseado nessa conta. Se eu tenho 2 espiras, é isso aqui vezes 2. Então, se eu tenho 10 espiras, é isso aqui vezes 10. Cada espira, ela multiplica mais uma vez esse valor aqui calculado para uma espira única. Então, é proporcional. E se eu tiver centenas de espiras, esse valor aqui vai ser multiplicado por centenas de vezes. E tem mais um detalhe. Além do fato de eu ter centenas de espiras e, portanto, o valor ser centenas de vezes mais forte em um transformador, por exemplo, tem outro fato importante. Repara aqui no μ0. μ0 é a permeabilidade do ar. Então, o ar ele não é um bom condutor de campo eletromagnético e, por isso, ele cria uma grande resistência aqui. Esse valor aqui de μ0, ele é de 4π vezes 10 na menos 7. Ou seja, eu vou pegar 4π e vou voltar 7 casas para trás. Aqui vai dar um valor de 0,00004π. Então, acontece que esse valor é um valor muito baixo. Quando eu estou trabalhando, por exemplo, em um transformador onde eu tenho um núcleo de aço silício, eu tenho esse valor aqui vezes 1000 até vezes 10.000, dependendo do percentual de silício que eu tenho no aço. Então, o núcleo de um transformador é aço silício. Esse valor aqui ele pode ser multiplicado por 1000 até 10.000, foi o que eu encontrei na maior parte das fontes aqui, dependendo do percentual de silício no aço e se é grão orientado ou não. Mas basicamente o que eu estou dizendo aqui é que esse campo aqui ele é quase nulo. Porém, se você enrolar centenas de espiras, ele vai se tornar importante, mas ainda assim é muito pouco no ar e por isso, quando você quer transportar energia de verdade, você vai usar um aço silício e vai multiplicar isso aqui, além das centenas de vezes por conta das espiras, milhares de vezes por conta do núcleo. E aí sim você vai ter uma possibilidade aí de transportar uma energia mais significativa. Não é uma voltinha no fio que vai fazer com que se induza uma tensão importante aí que vai causar algum problema. A não ser que você esteja falando de um sistema de pesagem, onde cada milivolt pode ser importante, ou algum equipamento hospitalar, talvez, que gera imagem, e aí um ruído elétrico pode causar algum problema. Mas isso são situações muito específicas. De modo geral, não tem a menor chance de uma voltinha no fio causar algum problema relacionado a campo eletromagnético. Então, nós não temos campo para causar indução, e o campo, por si só, ele não gera calor. Se você tiver um indutor perfeito, sem resistência, tendo só a indutância, ele não gera qualquer calor. É lógico, se você tiver uma bobina, ela vai esquentar um pouquinho, porque nós temos o fio de cobre que vai ser percorrido por uma corrente e essa resistência do fio de cobre é o que vai fazer isso. E aproveitando o gancho, já vou para os próximos comentários. Aqui tem, sem dizer, a dor de cabeça para passar por dentro de conduíte. Não se passa cabo emendado por dentro de conduíte, né? Emenda tem que ser tem que ter caixa de inspeção para poder fazer uma emenda, né? Então, não pode ter emenda dentro de conduíte, isso aqui está totalmente errado também. Mas agora falando da resistência, né? O indutor em si, ele não aquece. O que faz aquecer, na verdade, é a resistência do cobre, do fio que esse indutor é construído, né? E, lógico, com várias voltas, você tem cada volta esquentando um pouquinho por conta do cobre, mais uma vez, não por conta da indução, do campo eletromagnético. Então, o cobre sim esquenta e quando você tem várias voltas, cada uma dessas voltas esquenta um pouquinho e acaba aquecendo um pouquinho mais. Sim, você tem um pouquinho de calor, mas por conta da quantidade de voltas nessa bobina, né? Não por conta de uma voltinha. E falando então no aquecimento, né? Lembrando que quando você dá uma volta no cabo, você acaba de criar uma resistência. Não acaba de criar uma resistência. Esse nunca ouviu falar no efeito Joule. Imagina o tanto que vai esquentar esse fio ali onde quase dobra.
Então, pessoal, a resistividade do cobre ela é fixa, independente se ele está fazendo curva ou não. Isso aqui não, a gente não está tratando de fluido aqui, não é água que se você colocar um joelho vai aumentar a resistência. Isso aqui não é água. A resistência de um fio de cobre é igual à resistividade dele vezes o comprimento dele dividido pela área. Então, não importa se esse fio de cobre se ele é reto, se ele está fazendo um joelho, se ele está fazendo uma volta em 180 graus e voltando, não importa. A resistência dele é a resistividade vezes o comprimento sobre a área dele, né? E cada centímetro, se você quiser analisar não um cabo inteiro, mas sim um ponto exato, você vai considerar a resistividade. E essa resistividade é de 0,0172 ohms por milímetro quadrado. Então vamos lá, deixa eu explicar melhor isso aqui. A resistência aqui ela é dada em ohms. O comprimento aqui é em metros e a área é milímetros quadrados. Então, quando eu vou calcular, e a resistividade aqui, como eu falei, ela é em ohms por metro, ohms milímetro quadrado por metro. Então, quanto menor for a resistividade, menor vai ser a resistência total do cabo, né? Isso aqui é para calcular, essa conta aqui é para calcular a resistência de um cabo com um X metros de comprimento, né? Então, vamos supor que seja um cabo 2,5. Então, vou colocar aqui 2,5 aqui embaixo e tenha 100 metros. Vou colocar 100 aqui, 2,5, 100. E aqui eu vou colocar sempre a resistividade do cobre, desde que eu esteja trabalhando com cabo de cobre, lógico. Então, vai ser 0,0172. Esse 0,0172 ele vai variar com temperatura, por exemplo. Se a temperatura aumentar, vai aumentar a resistividade e, consequentemente, aumenta também a resistência total desse cabo, resistência de uma ponta a outra no cabo. Se diminui a temperatura, diminui a resistividade e diminui também a resistência. O fato de fazer uma curva, ainda que ela seja uma curva muito fechada, não vai aumentar a resistência total e nem a resistividade, porque isso é determinado pelo material. Não, como eu falei, não é fluido, não é que nem água que você vai, com uma curva, vai diminuir a pressão, a vazão da água, né? Aqui não é dessa maneira. A única coisa aqui que poderia aumentar a resistência total do cabo, sendo que ele continua sendo de cobre, a temperatura a gente não está alterando, a área dele também, a bitola dele é a mesma, né? Seria se eu fizesse se eu fizesse várias voltas, ou ainda que seja uma só volta, eu vou aumentar 1 ou 2 centímetros o comprimento dele. Então, vai sim aumentar a resistência e, consequentemente, como a resistência maior eu tenho mais efeito Joule, né? A potência dissipada em forma de calor num cabo é igual à resistência dele, a resistência vezes a corrente ao quadrado. A corrente ela está ao quadrado, então é o que mais importa aqui nessa conta, né? Mas a resistência ela também é importante. Só que esse valor de resistência ele é muito baixo e a corrente ela é alta, né? Então eu vou trabalhar com 10 amperes, por exemplo, e a resistência vai ser 0,00 alguma coisa normalmente, dependendo daí da bitola do cabo, do comprimento, né? Mas esse valor de resistência ele é muito baixo e essa corrente é um valor muito mais significativo e ainda está ao quadrado. Então a resistência aqui ela vai provocar uma diferença de potência muito pequena, ainda que seja 1 metro a mais. Agora, 1 centímetro a mais, claro que isso não vai causar aumento da potência, não vai causar aquecimento. E por isso, então, que esses comentários estão errados. Para fazer uma emenda de derivação, você tem algumas possíveis técnicas, né? Muitas pessoas abrem o cabo aqui, o principal, para poder passar por dentro. Eu, particularmente, não costumo fazer isso, eu acho bastante trabalhoso. Quando eu vou fazer uma emenda de derivação, eu faço ou essa aqui, que eu uso menos. Eu usava mais, mas depois que eu descobri a outra, comecei a usar um pouco mais a outra, que é o seguinte: você divide esse cabo aqui no meio, que é muito mais fácil de dividir no meio do que esse, passa aqui, enrola metade pro lado de cá. Aí, lógico, eu estou fazendo com a mão aqui para facilitar a visualização do vídeo, mas o legal é você fazer isso aqui, dar o aperto com o alicate, porque o aperto é muito importante na emenda, até porque a mão também, ela solta que nossa mão ela tem sais, né? Então acaba oxidando o cabo também. O ideal é não usar a mão nesse caso. Então pode usar a luva, por exemplo, e o alicate para dar um aperto. O aperto é muito importante, mas mais importante que o aperto é uma superfície de contato bacana. Se você tiver um excelente aperto com uma superfície de contato pequena, você vai ter problema de aquecimento. Agora, se você tiver um aperto não tão legal, um bom aperto, mas ainda que não seja o ideal, mas com uma longa superfície de contato, você não vai ter problema. Então, o aperto sim é muito importante, é fundamental que você aperte bem os cabos, mas a superfície de contato, a área de contato entre o cabo principal e o cabo que está derivando, ela é mais importante ainda. Então, não tenham dó de decapar cabo, também não precisa exagerar, né? Mas não tenham dó de decapar cabo. Nesse tipo de emenda, gira um cabo para cada lado aqui, né?
E depois que passa a fita, aqui já dá uma resistência gigantesca. Se você passar a fita depois aqui, esquece, ninguém mais solta isso aqui. Fica bem conectado, fica bem preso também, para que quando você vá puxar algum cabo desses não acabe soltando. É importante que a emenda ela não seja boa somente eletricamente, mas mecanicamente ela tem que ser boa também. Então essa é uma das maneiras. E a outra maneira que eu tenho usado até mais é a seguinte, ó. Ao invés de dividir o cabo na metade, girar metade para cada lado, que é uma excelente emenda também, mas dá um pouquinho mais de trabalho, tem uma outra que é assim, você faz uma trava, deixa eu lembrar como é que faz, ó, passa o cabo aqui pela frente, traz ele para o lado que você vai emendar, tá para cá, né? Agora dá a volta por trás do cabo onde está sendo feita a derivação, dá a volta por trás, e agora você tem uma bela de uma trava para que esse cabo ele não corra para os lados. E agora você gira todo o cabo no único sentido aqui, por isso acaba sendo um pouco mais fácil, porque ao invés de girar nos dois sentidos, você gira num único sentido. E agora com essa trava também o cabo não corre para os lados, ninguém mais solta isso aqui também, especialmente depois que passar a fita, esquece, ninguém mais solta esse tipo de emenda aqui, se ela tiver um comprimento bom. Então não precisa dividir o cabo no meio, apesar de que você pode, obviamente. E outra coisa importante, não tenha dó de gastar fita depois, né? Você precisa passar no mínimo 2 camadas de fita por cima dessa emenda para que haja resistência mecânica também e uma isolação condizente. Então no mínimo passa 2 vezes a fita aí por cima. E se você não quiser usar emenda, usa conector. O conector tem 2 vantagens, uma delas é o tempo e outra é o fato de que, como ele é produzido em escala industrial, ele está muito menos sujeito a falhas humanas na hora da execução da emenda. É lógico que um bom profissional vai fazer milhares de emendas aí bem feitas, é lógico, mas muitas vezes o contratante do serviço, ele não confia tanto no contratado, então para passar mais segurança, uma possibilidade é utilizar os conectores, e esses, como são industrializados, existe uma chance menor aí de alguma emenda feita fora da especificação correta. A Brasiltec tem conectores dos mais diversos modelos, e se você tiver interesse, acesse o site, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo de hoje. Se gostou do conteúdo, se aprendeu alguma coisa com ele, por favor, deixa o seu like e comenta também o que achou, porque isso me ajuda a continuar gravando conteúdo aqui para o canal da Brasiltec. Se inscreve e ativa também o sino de notificações, e assim quando novos vídeos como esse forem publicados, você vai ser avisado.